Atos capítulo 26. Versículo 1. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Versículo 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Versículo 3. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Versículo 5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Versículo 6. E agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais estou aqui e sou julgado. Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Versículo 8. Pois que, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Versículo 12. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Versículo 14. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 15. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Versículo 17. Livrando-te deste povo, e dos gentios, a quem agora te envio. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Versículo 21. Por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo, e procuraram matar-me. Versículo 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Versículo 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Versículo 24. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Versículo 25. Mas ele disse: E não deliro, ó potentíssimo Festo, ou antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Versículo 26. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Versículo 28. E disse Agripa a Paulo: E por pouco me persuades a me fazer cristão. Versículo 29. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Versículo 30. E, dizendo ele isto,
Levantou-se o rei, o presidente, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. Versículo 31, e, apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo, Veste homem nada fez digno de morte ou de prisões. Versículo 32, e Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César.